Depois de termos visto como nosso site está se comportando no navegador, vamos voltar ao código. Voltando ao código, nós temos aqui o HTML. O HTML é responsável pela estrutura do site, né? Pelos componentes que vão aparecer na tela. Mas a parte de acabamento, a parte de designer, é feita por uma outra linguagem chamada CSS, Cascade Style Sheet, ou folha de estilo em cascata. Essa linguagem ela vem agregar mais recursos ao HTML, porque o HTML, até bem pouco tempo, ele era limitado, ele tinha recursos limitados. Então ele precisava de novas ferramentas, de ferramentas alternativas para aumentar, né, os efeitos visuais, os efeitos de comportamento dele. Uma dessas ferramentas é o CSS. Para inserir o CSS dentro do HTML, eu utilizo uma tag específica chamada styler. Tá? Então eu posso lançar essa tag em qualquer lugar do HTML, mas por padrão colocamos dentro do header. Dentro da cabeça do site, eu vou criar uma tag chamada styler. É uma tag composta, então tem que ser aberta e fechada. E dentro dessa tag styler eu vou lançar os comandos em CSS. Os comandos CSS, eles literalmente modificam os componentes do HTML. Então eles vão lá no componente que você colocou no HTML e vai definir como esse componente vai ser visível, vai se comportar em termos gráficos, né, em termos de designer para o usuário. No nosso caso, eu quero mudar o header, o cabeçalho do site. Então eu vou chamar aqui o componente, nesse caso vou chamar header. E os comandos, atributos do CSS, eles ficam dentro de uma chave. Então, quais são os atributos que eu vou mudar no meu header? Um deles seria a altura, height. Tá? O height, ele define a altura, como também posso definir a largura. Nesse caso, eu quero que o cabeçalho ele tenha uma altura maior, ele ocupe uma área maior. Então, a gente vai definir aqui mais ou menos 450 pixel px. Então quando eu faço isso, eu falo que o meu cabeçalho ele vai ter uma área de altura, né? Ele vai ter uma altura de 450 pixels. Como é que eu faço para ver se funcionou? Eu salvo o nosso texto, Ctrl S ou File Save. Vou lá no meu site, né? Deixa eu lá no meu site, né? Que deixei ele aberto aqui e peço para atualizar o site. Não aconteceu nada, Fabiano. Bem, visualmente falando, você não vai ver nada, né? Porque o cabeçalho ele não tem fundo. Se eu lançar um fundo no meu sistema, né? Se eu lançar um fundo, essa área fica visível. Como é que eu faço para lançar o fundo? Eu venho aqui dentro do header, que é ele que vai receber o fundo, e chamo uma tag chamada background. A tag background ela vai literalmente modificar o fundo da minha aplicação. Mas o que você quer modificar do fundo? Existem várias variações do comando background. Uma delas é o image, aonde você define qual vai ser a imagem de fundo do seu site. Nesse caso, nós vamos escolher aqui a URL, image URL, e vamos declarar qual imagem vai fazer parte do nosso fundo. A nossa imagem é a imagem que está dentro da pasta MG Produtos. Então aqui eu tenho a pasta MG, dentro da pasta MG tem uma pasta chamada Produtos, que tem aqui um backer. Esse backer aqui seria uma figura de um bolo. Então aqui no nosso URL eu vou colocar aquele caminho que apareceu lá em cima. Vou colocar o IMG, o barra, produtos, o barra e o nome da nosso item. Mas pô, Fabiano, é muita coisa para me escrever. Não tem problema que o VS Code ajuda você nesse ponto. Se você clicar no arquivo, né, com o botão direito e pedir para copiar o caminho relativo, copy relative path, e ver aqui no lugar, né, dentro da pastinha, dentro da URL, eu vou apagar isso e vou colar, né, com Ctrl V, ele me coloca ali literalmente o caminho e o nome do arquivo que você está trabalhando. Isso facilita muito a nossa vida em relação a nomes complicados. Esse backer seria um. É o nome que eu deixei original, eu peguei esse arquivo da internet, de uma galeria de fotos. Então eu deixei o nome original para vocês verem que o nome, se você errar alguma coisa,
a imagem não vai aparecer. Então, para não ter trabalho de digitar alguma coisa errada, eu posso ir lá no arquivo, copiar o caminho relativo dele com o botão direito e depois colar na minha aplicação, que ele cola também aí todo o caminho que você deveria percorrer ou digitar com o nome do arquivo. Salvo tudo, vou lá para o meu site novamente e atualizo a pasta. Olha lá, já apareceu o fundo aí com os seus 450 pixels de altura. Como é que eu sei que é 450 pixels? Todo navegador tem uma ferramenta de inspeção de elementos. Para você ativar ela, você pode clicar com o botão direito e depois o item inspecionar. O que esse inspetor de elementos vai fazer? Esse inspetor de elementos ele vai te mostrar como o código HTML está sendo interpretado, está sendo inspecionado, está sendo visto pelo navegador. Então aqui na parte superior você tem o HTML, literalmente o mesmo código que eu tenho lá no meu editor. Aqui embaixo tem a parte de estilo, que é o CSS, que eu estou trabalhando. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, eu posso organizar. E aqui embaixo eu tenho informações adicionais. Eu vou fechar essa parte de baixo aqui para a gente ganhar mais tela. Tá melhor para a gente digitar. Pronto. Mais ou menos assim, ó, meio a meio. Você pode alterar aqui, deixar mais agradável para você. Então aqui eu tenho as áreas do meu site. Ó, você pode perceber que quando eu passo por cima de cada item, lá no meu visualizador ele marca qual seria essa área. Aqui eu tenho o header. E aqui embaixo, ó, vai aparecer qual é a dimensão do header. Nesse caso ali é 695 de largura por 450 de altura. E essa dimensão também aparece aqui, ó, nesse boxers, nessa caixinha aqui, ó, indicando qual é a largura e a altura da figura. E aqui é o HTML, o CSS que eu digitei lá na tag header, nosso styler. Se eu desmarcar aqui, ó, eu consigo perceber quais são as alterações que o meu CSS afeta no site. Então, se eu tirar aquela linha de comando, o cabeçalho do site ficaria essa altura. Ele lê nessa linha de comando, ele altera para 450. Tá ok, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso código para dar continuidade aqui ao nosso cabeçalho. Retomando aqui o código, eu vi que o CSS nessa tag styler ele vai literalmente alterar, né, o designer de componentes do HTML. Para isso, basta colocar qual componente eu quero alterar, né, e depois lançar a propriedade, o valor daquela propriedade que eu quero alterar. Nesse caso aqui, a altura e o fundo. Bem, o próximo passo seria colocar aquela figura no meio, né, ela centralizada. Para isso, existe um comando chamado text align. Então, aqui, text align, e aqui ele tem várias opções. A opção que eu vou escolher seria center. O que vai acontecer? Esse comando text align, text trabalha com todo o texto e align é o alinhamento. Ele vai alinhar o texto, mas o que o texto tem a ver com a imagem? Para o HTML, tanto texto quanto imagem tem o mesmo comportamento. Então, se você alinha um texto e nesse texto tem uma figura, a figura também vai sofrer o mesmo alinhamento. Nesse caso aqui eu vou salvar novamente, sempre salvando, Ctrl S, e voltando lá no site. Olha aqui, não aconteceu nada. Por quê? O site tem que ser recarregado, tem que ser lido novamente pelo navegador. Vou recarregar, olha lá, a nossa logomarca ela ficou literalmente no meio da tela. Beleza. Voltando aqui ao código. Falta o que? Eu tenho que descer um pouco essa imagem. Para descer essa imagem, eu tenho várias formas de fazer. Formas mais profissionais e formas mais fáceis de fazer. Tá? Uma forma muito fácil de fazer isso é você aumentar o espaçamento interno do cabeçalho. Como assim? Vamos voltar lá no nosso site, porque eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Bem, quando eu passo aqui sobre os elementos, eu consigo ver, né, o cabeçalho, o rodapé. Então esse aqui seria o nosso cabeçalho. Toda essa área azul aí é o nosso cabeçalho. Se você olhar aqui embaixo, eu tenho o Box Model. O Box Model, ele é uma informação que está presente em todos os elementos do HTML. Então todos os componentes que eu lanço dentro do HTML, né, todas as tags que eu lanço, tem esse componente Box Model. E ele é formado por 3 elementos. Pelo padding, que é o espaçamento interno,
pela borda, que divide, né, o espaçamento interno da área externa, e o margem, que é o espaçamento externo. Então, se eu quero dar um espaço na parte superior aqui do meu header, eu teria que adicionar um padding na parte superior do header, fazendo com que ele desça. Para isso, eu vou ter que voltar lá no código, dentro do header, e vou adicionar o padding top. Por que o padding top? Eu vou dar um espaçamento só na parte de cima do nosso site. Vou dar aqui um espaçamento de mais ou menos 180 pixels. É mais ou menos isso daí. Vamos testar para ver se é. Salvo aqui o elemento, volto lá para o site e atualizo a pasta. Na página está aqui o nosso header, que era só azul. Agora ele tem também um espaçamento interno, tá? Ele ganhou aí mais 180 pixels aí na sua composição, tá ok? Então você pode perceber que você tem aqui também, ó, um padding 180, além da figura, né, normal, ele tem aqui 180 pixels de espaçamento na parte superior. Então a figura, literalmente, ela descia como se você tivesse uma área aqui que ele não pode ocupar, né? Então todo o conteúdo vai ser colocado dessa área para baixo, porque esse espaçamento aqui você falou que ele tem que ser deslocado. Então, pessoal, olhando aqui para essa figura, né, chegou bem perto ao nosso wireframe. Você pode perceber que está bem próximo ao que a gente quer lá no nosso wireframe. Vou abrir aqui o nosso wireframe. Olha aqui, está bem próximo, né, a imagem no meio. Aqui eu tenho a nosso header com a imagem de fundo. Na próxima aula a gente vai melhorar esse cabeçalho, né? No próximo vídeo a gente vai melhorar esse cabeçalho para que ele fique idêntico ao que está aqui. Até mais, pessoal!